Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabeis que já é hora de despertarmos do sono, pois a salvação está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite vai avançada e o dia de Jesus Cristo se aproxima. Renunciemos, portanto, às obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Caminhemos honestamente como quem anda em plena luz, não em excesso de comida ou de bebida, não em dissoluções e impurezas, nem em contendas e emulações, pelo contrário, revestimos do Senhor Jesus Cristo. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra consternação dos povos por causa da confusão do bramido do mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto, na expectativa do que sobrevirá a todo o orbe, porque os poderes dos céus se abalarão. Em vão, então ver-se-á o Filho do Homem vindo sobre uma nuvem com grande poder e majestade. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai vossas cabeças, porque se aproxima a vossa redenção. E contou-lhes depois uma parábola. Vede a figueira e as demais árvores, quando começam a dar fruto, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando vides que se realizam essas coisas, saber que está perto o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Pelo sinal da Santa Cruz do Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, Nosso Senhor deixou a Igreja Católica para nos guiar, com os poderes necessários para nos favorecer e salvar. Quando comparamos, por exemplo, o Antigo Testamento com o Novo, verificamos que tantas coisas grandes ocorriam em benefício dos judeus no Antigo Testamento, porém que diferença para o Novo. Por exemplo, os sacramentos. Os sacramentos que produzem uma graça especial, não é? Batizar, que não se batiza não se salva. Se alguém é adulto e se arrepende de seus pecados, sinceramente, não é batizado. E se batiza, o batismo purifica completamente a pessoa, todos os pecados. Tem uma força geral, de maneira que a pessoa se morre logo depois, ela nem pelo purgatório passa, porque o batismo tem esse poder purificador total. Vem os outros sacramentos, vem a confirmação, a crisma, que fortifica as graças recebidas do batismo. Vem este sacramento maravilhoso, que só a bondade e o amor de Nosso Senhor poderia inventar, que é a confissão. Então você, infelizmente, pecou, cometeu pecados graves, você está verdadeiramente arrependido. Você procura um sacerdote, e o sacerdote, que é um ser humano como eu, mas que recebeu poderes especiais, ouve meus pecados, examina as minhas disposições, e se me encontra
preparado pelo arrependimento, pela honestidade da confissão. Então eu fico purificado, não é? Ele me absolve. Me apresentei diante do sacerdote sujo de meus pecados e saio dali limpo pelo sangue de nosso Senhor. Eucaristia, que não é a graça de Deus, é o próprio Deus. Se eu estou preparado, me confessei bem, se minha alma está limpa, posso me aproximar e receber a Santa Hóstia, receber o próprio Deus em mim, para me fortalecer, me colocar boas disposições, me guiar. Veio o sacerdote, um homem que Deus tira no meio dos outros, dá o poder especial e ele está à disposição de beneficiar o povo. Batiza, confessa, que diferença, não é? Entre alguém que se confessou e alguém que não se confessou. Que diferença enorme. A extremunção prepara para a morte alguém já preparado pelos outros sacramentos. E o matrimônio que abençoa a união do homem e da mulher para que tenham filhos, que produzam almas novas para irem glorificar a Deus no céu. Então é uma multidão de riquezas a mais no Novo Testamento da Igreja Católica, comparado com o Antigo Testamento. Estamos no Advento. 4 domingos preparatórios para o Santo Natal. Observem que toda semana nós compramos flores, colocamos no altar. Entretanto, agora no Advento não há flores. Porque quando a gente pensa numa celebração maior para a qual devemos nos preparar, como é o Advento, preparação para o Natal, recordamos que é um tempo em que a gente deve se voltar mais para a penitência, se voltar mais para o sacrifício. Então se tiram as flores, não se reza o glória. Marcando pela liturgia o estado de espírito em que devemos nos colocar. Também eu posso me privar de outras coisas para, por meio do sacrifício, me preparar melhor para o Santo Natal.
Entretanto, é interessante notar que o Natal é a primeira vinda de Jesus. Jesus vem suavemente, não é? Em Belém. Inclusive, qualquer um de nós é testemunha do bem-estar psicológico que sentimos ao recordar o Santo Natal. Através dos anos, desde que nasceu, crescendo, até chegar ao mistério de sua paixão, vemos o Jesus manso, pregador, ensinando a doutrina da salvação a quantos queiram realmente se salvar. Depois desse período, Jesus foi preso, traído, preso, espancado. O resumo dos evangelhos não exprimem com a devida gravidade tudo quanto nosso Senhor sofreu com sua prisão, flagelação, coração de espinho, etc. Não diz tudo. Nosso Senhor, por meio do sangue derramado por nós, na paixão e na cruz, nos lava de nossos pecados. Na vida de São João de Deus, o santo que dedicou a sua vida a cuidar dos doentes, dos pobres, dos sofredores, por amor de nosso Senhor, que tinha um hospital, que saía pelas ruas da cidade pedindo esmola para socorrer o necessitado. Houve um milagre impressionante. Uma noite sem lua, a cidade, naquele tempo não havia energia elétrica, não é? Toda escura. E ele, de casa em casa, pedindo esmola para os pobres. De repente, passando por uma rua, um canto de rua, ele ouviu uns gemidos horríveis de alguém que estivesse sofrendo tremendamente. Falou com quem gemeu alto
Mas quem gemeu não respondeu. E ele saiu procurando nos recantos. De repente, naquele escuro, ele tropeçou num corpo. Aí viu uma pessoa toda suja, toda ferida, rasgada. Um homem. Quis socorrê-lo, como fazia com tantos outros. Estava acostumado a pegar os homens doentes e levá-los para o seu hospital. E assim, depois de ter tentado falar com ele, não conseguindo grande sucesso, pegou aquele corpo sofrido, colocou nas costas e foi levando para o hospital. No hospital, no caminho, ele sentiu que aquele corpo pesava mais do que todos os corpos que ele tinha carregado. Não havia corpo tão pesado quanto aquele. Chegou no hospital, procurou uma cama boa, toda limpinha, deitou o doente, procurou ver o que ele precisava. Era alguém que estava viajando a pé, queria cuidar dele, para ele melhorar e poder continuar a viagem dele. De madrugada, o santo se levantou para ir ver o doente. Mas quando chegou lá, ficou admirado que o rosto dele estava limpo. Ele foi ao menos lavar os pés do doente. Quando se aproximou dos pés, de um dos pés, percebeu que no meio do pé havia uma chaga. Mas aquela chaga parecia uma estrela, resplandecia uma luz maravilhosa daquela chaga. Era Jesus, que tinha se disfarçado, e disse a ele: todos que você cuida, está cuidando comigo, está me cuidando de mim. E nosso Senhor o confortou, era Ele que o confortava com suas graças e sua bondade. Depois que nosso Senhor sofreu por nós, deu seu sangue por nós, fundou a igreja, deixou a igreja guiando o mundo pelos séculos afora, haveria de chegar o fim do mundo. Haveria de chegar o fim do mundo. E é esse fim de mundo que é descrito aqui por São Lucas. Naturalmente que às vezes ele usa uma linguagem simbólica.
quando ele diz: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. O sol aí é um símbolo, é Jesus Cristo. A lua aí é um símbolo, é a igreja. As estrelas aí são símbolos, são os santos. Recordando a descida de Jesus Cristo do céu, cercada de todos os anjos, e como São Mateus conta, com o sinal dele na frente. Descerá do céu, na frente dele descerá a cruz, que é o sinal de Jesus Cristo. Gloriosa. E todos os homens ressuscitarão. Todos. Mesmo que o corpo tenha apodrecido completamente. Não faz muito tempo que um filho me contava que, contra a vontade dele, os irmãos dele, quando o pai dele morreu, cremou, colocou no fogo lá no cemitério, agora a moda é essa, cremou o corpo e depois pegou as cinzas e levou para a fazenda do pai e espalhou pela mata. Uma maluquice. Porém, essa cinza será recolhida. No fim do mundo, todos ressuscitarão. Todos, bons e maus. E é isso que deve estar bem na nossa lembrança nesse primeiro domingo do Advento. Todos serão julgados. Que lição devemos levar para casa para meditar esta semana em nosso proveito? O temor de Deus. O temor de Deus. Deus juiz, que há de nos julgar um dia. Primeiro na hora da morte, não é? Primeiro na hora da morte. Na hora que a pessoa morre, ela é julgada por Deus. E aí já se destina, se morrer em pecado mortal, a alma vai para o inferno aguardar a vinda do corpo com que vai se reunir de novo no fim do mundo. Se morreu na graça de Deus, dificilmente morrerá, terá morrido sem falha nenhuma, sem defeito nenhum. E então, a maior parte dessas almas que morrem na graça de Deus vão para o purgatório, queimar no purgatório. Mas no fim do mundo não haverá mais purgatório. Todos que lá estão serão purificados e os corpos de todos os homens serão restaurados, unidos à sua alma, cada um vai, a alma
vai certinha àquele que era seu corpo, e estará restaurado e ficarão vivos de novo, porque Deus nos criou para viver. Deus não fez o homem mortal. Deus fez o homem imortal. É verdade que Adão e Eva pecaram. Com o pecado veio a morte. Mas é uma morte provisória. É uma morte provisória. Ninguém ficará morto para sempre. Todos viveremos. É necessário, então, que cuidemos de viver de maneira tal que nossa alma, ao se encontrar com o nosso corpo, se encontre salva para ir para o céu. Ninguém pode imaginar a beleza do céu. Nós não achamos tanta coisa bonita que Deus coloca na terra? As plantas, por exemplo, a flor do pau-brasil, uma flor amarelinha, perfumada, com uma pinceladinha vermelha. Os animais, variadíssimos, misturas curiosíssimas. Que Deus criou e que nós poderemos conhecer. As pessoas, sobretudo pessoas boas ou belas, agora pense bem, depois da ressurreição dos mortos, os que se salvaram, todos eles serão muito, muito mais belos do que qualquer coisa da terra, qualquer coisa. Qualquer ser humano salvo será mais formoso do que qualquer coisa da terra. Mesmo as mais belas que existem por aí, na sua variedade imensa. E há uma gradação imensa no céu, não é? Desde a mais formosa de todas, Nossa Senhora, até as almas menos elevadas que se salvaram. É uma variedade imensa, imensa. Seremos julgados. Seremos julgados, meus irmãos. Cada um se lembre disso todos os dias. Cada um se lembre do céu. Cada um se lembre do inferno. Houve um pintor do século XVI que pintou o teto de uma capela do Vaticano, o juízo final. É uma pintura, mas o pintor conseguiu colocar coisas terríveis ali.
Por exemplo, uma pessoa que vai arrastada, entregue pelos anjos, arrastada, porque na descrição parece que as almas do inferno quererão ir para o céu e não poderão ir. E então essas almas serão empurradas para o inferno e os demônios se apoderam delas. O que a pintura de Michelangelo apresenta é horrível, dessas almas que se perdem no inferno, que vão para o inferno. É horrível. O que é que leva para o inferno é o pecado. É o pecado. Qual é o pecado que mais leva a gente para o inferno? O pecado contra a castidade. Todos os pecados contra a castidade, que são variados, eles levam para o inferno. Arrastam as almas para o inferno. Para não cair no inferno, é preciso não pecar. É preciso se purificar dos pecados que cometeu e viver uma vida santa daí por diante. O que eu desejo, o que Jesus deseja muito mais do que eu, é que as pessoas que frequentam essa igreja não pequem. Não pequem. Pecado nenhum. Na hora da Eucaristia, na hora da comunhão, nós vamos cantar aquele hino popular, os 10 mandamentos. Se ao céu tu queres ir, a receber a palma o prêmio, deves de corpo e alma a lei de Deus cumprir. Pedaço por pedaço. E não se esqueçam que o pecado contra a castidade está na frente. Está na frente dos outros. Na frente dos outros. Às vezes, o menino vai crescendo, limpinho, sem pecado. De repente, entra na adolescência e começa a facilitar. Às vezes os pais têm culpa ajudando hoje em dia, por exemplo, com o celular. Um pai ou uma mãe que deixa uma criança que está mexendo com o celular. Quem é que vai ver? Vai ver principalmente o pecado contra a castidade. Principalmente. E à medida que vai crescendo, ficando adulto, vai experimentando novas formas de pecado contra a castidade. Novas formas. Vai mergulhando em coisas piores, porque não está mais contente com aquele grau de pecado, quer mais prazer. Aí entra em outro grau. Já se acostuma com esse,
entra no outro pior. E vai vivendo assim. Pecado em pecado. Pecado em pecado. Desde o pecado que a pessoa comete sozinha, até aquele que vai procurando companhia para pecar. Das mais variadas formas, numa desordem completa. Pois é o pecado. Muitas vezes o pecado acostuma a pessoa, ela se habitua ao pecado. Já não consegue mais viver sem estar pecando. Há muito tempo, acho que já vos contei um caso de um militar espanhol, naqueles tempos que andava militar com a espada, e ele passando pela frente de uma casa na cidade, viu a moça da janela chamando por ele. E ele suspendeu a viagem, entrou na casa e foi lá para o último andar da casa antiga, onde pecaram. Depois, de manhã, já em casa, ele percebeu que tinha esquecido a espada no quarto do pecado. Voltou, bateu na porta, bateu. Os vizinhos, ninguém mora aí não. Há muitos anos não tem ninguém aí. Não, eu estive aqui essa noite. Não, senhor, você está enganado. Está enganado. Eu não esteve aí essa noite, não, ninguém entra aí. A casa velha, fechada, cheia de poeira. Mas ele insistiu e saiu procurando pela vizinhança quem tinha a chave da casa, porque ele disse que esqueceu a espada dele lá no quarto, lá em cima. Acabou achando uma pessoa que tomava conta da chave. Veio, abriu a porta, entrou, subiu. Ao subir, ele percebeu que realmente estava entrando numa casa fechada. Era só poeira, só teia de aranha, só sujeira, nada mais. Ele subiu. Lá no último quarto, ele entrou, foi direto onde ele tinha deixado a espada, estava lá. A espada estava lá. Ele tinha de fato subido naquela noite, ali, e voltou para casa. E a vizinhança espantada, por quê? Porque ninguém entrava naquela casa. Não havia morador nenhum, muito menos moça. E então a gente pode concluir que ele pecou com o demônio disfarçado de mulher.
pode concluir isso, porque a casa continuou fechada como sempre. Que lição terrível. Porque além da fraqueza, das tentações que a pessoa pode sentir para pecar, ninguém se esqueça que os demônios estão aí. Estão aí disfarçados. E se disfarçam de gente também. Lembra-se da história daquela moça que frequentava a igreja de São João Vianney, que tinha fundado uma associação de filhas de Maria. E essa moça viajou e na viagem foi uma festa e dançou. Quando voltou arrependida, procurou São João Vianney para se confessar. O santo, que tinha luzes de Deus, então lhe fez algumas perguntas. Alguma coisa lhe despertou a atenção naquela festa que você foi? Ela disse sim. Um rapaz muito simpático, muito agradável. E ele dançou com as moças? Dançou com todas. Ou não dançou comigo? E o santo disse: não dançou com você porque você é filha de Maria. Ele saiu antes, saiu. Quando ele saiu, você viu alguma coisa estranha? Vi. Vi saindo faísca do sapato dele. E São João Vianney disse: pois era o demônio, minha filha. Aquele rapaz era o demônio. Se você não olha a religião verdadeira com toda a clareza e não se compromete com ela numa vida honesta e santa, fique certo, você vai cair no inferno. Fique certo que você vai cair no inferno se você não olhar a religião verdadeira, que é a religião católica, apostólica, romana. Não abandonar qualquer outra coisa para seguir essa religião bem reto. Essa semana um velho me perguntou na rua, lá em Salvador: eu sou evangélico, o senhor é o quê? Eu sou católico, sou padre, sou monge. Toda religião verdadeira, única. A sua não é evangélica, não. A sua é falsa. A sua é falsa.
E você sempre foi, o senhor sempre foi dessa religião? Ele disse, não, quando eu era mais novo, a minha família era toda católica. Depois, um bom número de nossos familiares reconheceu Jesus Cristo e abraçou Jesus Cristo. Abraçou Jesus Cristo, não. Deixou a religião certa pela errada. É preciso praticar a religião verdadeira. Obedecer o que ela manda. Porque foi Jesus Cristo quem mandou. Não basta vir à missa todo dia, todo domingo. Não basta. É preciso se confessar e viver uma vida santa, uma vida honesta. Se é casado, fiel à sua mulher, a seu marido. Se é solteiro, ou se a mulher ou o marido abandonou, viver como solteiro. Sim. Casou. Depois, como eu conheço um caso, a mulher abandonou o marido. Ele saiu procurando um tribunal aí moderno da Igreja Nova para anular o casamento dele e ele casar com outra. Não se engane, ele está casado. E então, pois é, vai viver como solteiro até o fim da vida. Mesmo porque a mulher com que você se casou lhe abandonou e se juntou com outro homem, filho do pecado. Não. Seu marido lhe abandonou? Eu sei que é custoso. Você vivia casada. Mas vai viver como solteira o resto da vida. Para isso, confissão bem feita, atender a orientação direitinho da igreja. Por quê? Porque se você facilitar com o pecado, fique certo, garantido, você vai para o inferno. Garantido. Você não quer viver uma vida no estado que Deus lhe deixou, solteiro, casado, com sua mulher, seu marido, casado, abandonado da mulher ou do marido, então como solteiro de novo, viúvo. Bom, se ficou viúvo e quer casar de novo, casa. Mas o normal é que enquanto não é viúvo e não casa com outro, direito, está solteiro. É como se fosse solteiro. E aquele que foi abandonado pela mulher, pelo marido, é como se estivesse solteiro. Vai viver assim até a morte. Deus vai cobrar de você. Procure viver direitinho. Confissões. Muito cuidado com sua confissão. Muito cuidado com sua confissão. Quando eu era menino, cresci na Guia do Bonfim. Na entrada da igreja, logo à direita e à esquerda,
há duas pinturas. Uma escrito a morte do justo, a outra escrito a morte do pecador. Então, tem um doente, um sacerdote se confessando, a família confortando. A morte do pecador. Tem um lá doente, o demônio lhe dando conselho, o padre querendo falar com ele, ele não quer, bota a mão lá para o padre. Espere, padre. Não. E vai ouvir o demônio. Fique certo que o céu existe. Que o céu é a felicidade. O céu é a única felicidade, é o céu. A terra não é a felicidade. A terra passa. Essa vida é curta. É curta. Mesmo vivendo tanto quanto eu vivi até agora. Mas como eu estou velho, todo dia eu penso, é hoje que eu vou? Todo dia eu penso, é hoje que eu vou? Se me deito e de manhã me levanto admirado. Pô, estou vivo. Me levanto admirado. Vou cuidar das coisas, no fim do dia, estou vivo. Fico admirado. Principalmente porque, para completar, eu sou velho. Mas novo também morre. Novo também morre. As doenças estão aí. Eu tive uma aluna, ótima aluna. Eu tirava 10 em todas as matérias. Estudiosa, muito competente. De repente, ela tinha 15 anos, começou a aparecer mais nova. Até que morreu. Uma doença em que a pessoa vai ficando aparentemente mais novo até acabar. Ela morreu. Morreu com 15 anos. Depois de ter feito um curso de primário, um ginásio brilhante. Porque não há idade para se morrer. Morre em qualquer idade. Então, meus irmãos, primeiro domingo do Advento é dia de se pensar no juízo final. Entendem? Preparem-se para o Natal, com alguma penitência, com mais oração, com mais vida santa, mas não se esqueçam que o mais importante é a vida eterna. O mais importante é o céu e o inferno. O céu e o inferno. Aqui, os que estão aqui, vão todos para o céu? Eu não sei. Os que estão aqui vão todos para o inferno? Eu espero que não. Mas é preciso estar de olho aberto. Estar de olho aberto. Confissão bem feita. Confissão bem feita. Cuidado, não comungue mal. Não comungue à toa. Fazendo uma comissão mal feita ou não confessando. Cuidado. Então, o que eu quero deixar hoje nos vossos corações é isso. Pensar no céu. Hoje é o dia de pensar no céu, pensar no inferno, pensar no juízo na hora de nossa morte e pensar no juízo final.